I don't think it's by coincidence that I'm here tonight. Eu não acho que é por coincidência que eu esteja aqui nessa noite. I feel that some of you may feel stuck, E eu acho que alguns de vocês podem se sentir mais ou menos emperrados, like things aren't moving fast enough, como se as coisas não estivessem se movendo suficientemente rápido. or you're not sure how to move. Ou talvez você não tenha certeza de como se mover. So I want to ask you tonight, Então eu pergunto nessa noite, what's holding you back? o que está segurando você? There's a word that's an important word to remember. E tem essa palavra que ela é importante para ser lembrada, It's the word observation. e é a palavra observação. Say the word with me. Fala essa palavra comigo. Observation. Observação It's the ability to see. é a habilidade de enxergar. There's a professor by the name of Sir William Osler. E tem esse professor que se chama Sir William Osler, He was a professor of the famous Johns Hopkins University in Maryland. e ele era professor da Universidade Johns Hopkins em Maryland. He was sitting before a room filled with medical students. E ele estava nessa sala cheia de estudantes de medicina, He had a flask of urine, e ele tinha esse frasco de urina. and he held it high before the students. E ele segurou bem alto para os estudantes, And he said, e ele disse: "It is quite possible by tasting the contents of this flask é possível, experimentando o conteúdo desse frasco, to determine the disease which the patient has. de determinar qual é a doença que o paciente tem. I'd like you to do exactly as I shall do." E eu gostaria que você fizesse exatamente como eu vou fazer. So he put his finger into the flask of urine Então ele coloca o seu dedo dentro desse frasco de urina and then into his mouth. e depois na sua boca. Because I'd like you to do exactly the same thing I did. Porque eu quero que você faça exatamente o que eu faço. And then he held the flask E então ele segura o frasco and he gave it to the student in the front row. e ele dá para o aluno na primeira fileira. And each student put their finger into the urine E cada aluno coloca o seu dedo na urina and then bravely sampled the contents with a frown. e de maneira corajosa coloca o conteúdo It na made boca. its way from row to row to E o row. frasco vai passando de fileira em fileira em fileira em fileira. Every student tasted the urine. E cada aluno experimentou a urina. When it finally reached the last student, E quando finalmente chegou ao último aluno, he retrieved the flask of urine ele pegou de volta o frasco de urina and he said, e disse: "Hopefully today esperançosamente hoje, you have learned the lesson of observation. vocês aprenderam uma lição sobre observação. For if you would have watched me closely, Porque se vocês tivessem observado bem de pertinho, I put my middle finger into the flask eu coloquei o meu dedo do meio no frasco and my index finger into my e o mouth. meu dedo indicador na boca." Disgusting. Nojento. You see, he was trying to train them to be a medical student, Veja, ele estava tentando treiná-los a serem alunos de medicina. that to be a very good doctor, E para ser um médico muito bom, you had to observe details. você tem que observar os detalhes. The same is true as a person. E o mesmo é verdade como uma pessoa. For most of us, we get distracted. A maioria de nós se distrai. What distracts you? O que distrai você? What's the most important things for you today? Quais são as coisas mais importantes para você hoje? If you happen to know that you're going to die this year, Se você viesse a saber que você vai morrer nesse ano, what would you focus your life upon? no que você concentraria os seus esforços na sua vida agora? Does anybody here have a crazy mother? Algum de vocês tem uma mãe doida? Anybody? Alguém? Do you have a mother that embarrasses you? Aquela mãe que deixa você envergonhado? Almost all of us. Quase todo mundo. My mom was the same way. A minha mãe foi assim também. I had a Korean mama, Eu tinha uma mãe coreana. and she was only 5 feet tall. E ela era baixinha assim, 1,5 m. And when she came to America, Quando ela veio aqui para América, you think she would be shy ela era tímida, because she was like the first Korean probably in my state. porque provavelmente ela era a primeira coreana no meu estado. But my mom had no shyness.
Mas a minha mãe, ela não tinha timidez nenhuma. She was an artist, Ela era uma artista. and she was bold, E ela era ousada. and she would laugh freely. E ela ria We de could- maneira livre. We could be in a big shopping mall, A gente poderia estar, de repente, num enorme shopping. and when she started laughing, E quando ela começava a gargalhar, she would start to shake. ela tremia. She'd shake very violently, E ela tremia de modo vívido. and she'd laugh so hard. E ela gargalhava She would tanto fall onto the floor que ela se deitava no chão, in the middle of all the people in the mall. no meio de todo mundo no shopping. And mom would embarrass us. Uma mãe que nos envergonha. But my mom acted like nothing was happening. E ela agia como se nada tivesse acontecendo. We'd go into a big store, A gente vai nessa grande loja, like a shopping store, como uma loja dentro de um shopping, where you would buy clothing. onde você compra roupas. And then we'd find like these clothes, like this like special shirt for me. E quando a gente vai pegar essa camisa especial para mim, And she'd call a salesman over. ela chama esse vendedor. She'd go, "How much is this shirt?" E ela pergunta, quanto que é essa The camisa? salesman say, $50 US. E o vendedor diz, $50. And my mom would go, E a minha mãe diria, "I give you 25." eu te dou 25. I said, "Mama, what are you doing? E eu digo, mãe, o que você está fazendo? This is not Korea. E aqui não é Coreia. This is Aqui é America. Estados Unidos. You can't like bid for the clothing." Você não pode ficar barganhando com a roupa no shopping. So mom would embarrass us all the time. Então o tempo todo a minha mãe estava envergonhando a gente. She'd go to buffet restaurants. E ela ia para esses restaurantes. And you eat so much food, right? E você come bastante. And we eat a lot of food. E a gente comia muito. My brother and I were getting very big in high school. E eu e o meu irmão, a gente estava ficando bem gordo no colégio. We would stay at a buffet restaurant for 3 hours. E a gente ficava nesse restaurante, nesse buffet, umas 3 horas. And then as we were very full, E quando a gente estava bem satisfeito, we'd watch our mother go back to the buffet line. a gente olhava a nossa mãe voltando para a fila do buffet. We'd go, "What is mama doing?" E o que ela está fazendo? And she just quietly go to the line. E ela tá ali, de maneira bem quieta, indo ali para a fila. And she'd get a big plate of fried chicken. E ela pega esse prato enorme, cheio de frango frito, And she started to pile it very high. e começa a fazer uma pilha alta. And then she'd quietly come back to the table. E aí, bem quietinha, ela vai voltando para a mesa. By this time, everybody's watching her. E quando isso está acontecendo, todo mundo no restaurante está olhando ela. And then we go, "Mom, what are you doing?" E a gente tá, mãe, o que você está fazendo? But again, she acts like she doesn't hear us. E aí ela age como se ela nem escutasse a gente. And she quietly unfolds a napkin on her lap. E de maneira bem quieta ela desdobra um guardanapo no seu colo. And she puts the chicken on the napkin. E ela coloca o frango ali no And she guardanapo. folds it up. E ela embrulha. And then she starts stuffing in her purse. E aí ela coloca na bolsa dela. We go, "Mom, E a gente, no! mãe, não! Please don't do this." Não faça They isso. said you can't take the chicken home. Você não pode levar o frango embora. We were so embarrassed. E a gente ficava com tanta vergonha. But then my brother and I would go home and eat the chicken. Mas aí eu e meu irmão, a gente ia pra casa e comia o frango. Our mom would embarrass us all the time. E a minha mãe ia deixava a gente envergonhado o tempo todo. But then there was one night, Mas aí tem essa noite, about 5 years later, uns 5 anos depois, I got a phone call. que eu recebo uma ligação. And my sister was on the phone. E a minha irmã estava no telefone. And she couldn't control her voice. E ela não conseguia controlar a sua voz. I said, "What's wrong?" E eu pergunto, o que está errado? And she started crying hard. E ela começa a chorar. She goes, "Mama was killed last night. E ela diz, a nossa mãe ela foi morta na última noite. It was a hit and run accident. Foi um acidente de carro, a pessoa fugiu. A drunk driver hit her. Um motorista bêbado acertou ela. My life stopped." E a minha vida parou. I was paralyzed in my pain. Eu estava paralisado na minha dor. I share this with you Eu compartilhei isso com vocês, because I know how it feels to be paralyzed, porque eu sei o que significa ficar paralisado. where it feels like you can't move.
Quando você sente como se você não conseguisse se mover, like your world stopped. como se o seu mundo tivesse parado. All of you have maybe some different story of pain. Cada um de vocês deve ter a sua própria história de dor. Maybe it's not a pain. Talvez não seja dor. Maybe it's a critic. A critic. Okay. Talvez não seja dor, talvez seja alguma crítica que você Someone recebeu. criticizing you, Alguém que está te criticando. where it's so loud, E aquilo ecoa tão alto you can't move. e você não consegue se mover. Or you're afraid, Ou talvez você tenha medo. where you become afraid of man E quando você se torna amedrontado pelos homens, more than afraid of the voice of God. você fica mais do que temeroso da voz de Deus. So when I was thinking about tonight, Então, quando eu estava pensando nessa noite, I felt I needed to talk about how to get unstuck. eu senti que eu deveria falar sobre como se libertar dessa prisão. How can you get moving Como você consegue se movimentar when it feels like you're not moving? quando você percebe que você não está se How movimentando? do you get vision when you don't have one? Como você consegue uma visão quando você não tem uma? What do you do when the economy is so bad you're not sure about your future jobs? O que você faz quando a economia ela vai tão mal que você não sabe a respeito do futuro do seu trabalho? What do you do when the government feels like it's falling apart? O que você faz quando parece que o governo ele está caindo aos pedaços? What do you do when God doesn't seem to be around? O que você faz quando Deus parece que não está por perto? There are some design principles. Existem alguns princípios de projeto, de design que você It's pode not ter. answers, Não são respostas, but they're principles mas são princípios that will guide you. que podem guiá-lo. It's like wearing a pair of glasses. É como usar um par de óculos. You put these pair of glasses on, Você coloca esse par de óculos and you'll start seeing things clearly. e você começa a ver as coisas claramente. So let me just give you a couple to think about. Então, deixa eu dar alguns desses princípios para que você possa pensar neles. Remember this. Lembre-se disso. It's more about fingerprints É mais sobre as impressões digitais than fashion. do que sobre a moda. Yo, what are you talking about? Cara, do que você está falando? It's more about fingerprints É mais sobre as impressões digitais than fashion. do que sobre a moda. Many times we get stuck because we're focused on the fashion Muitas vezes a gente fica travado porque a gente se concentra na moda. when it's more about the fingerprints. E quando, na verdade, é mais sobre a impressão digital. You go, David, what are you talking E about? David, do que você está falando? John 5, João, capítulo 5, it says this. diz isso. Jesus only did Jesus fez apenas what he saw his Father doing. o que ele viu o seu pai fazer. He only did Ele fez apenas what he saw his Father doing. aquilo que ele viu o seu pai fazer. It's about seeing the fingerprints of God. É como ver as impressões digitais de Deus. If you can see the fingerprints of where God is, Se você pode ver as impressões digitais onde Deus deixou e onde Ele está, you start moving that direction. você vai começar a se mover naquela direção. You know what our problem is? Você sabe qual é o nosso problema? We don't see the fingerprints of God. A gente não vê essas impressões digitais de Deus. Our focus A nossa concentração is on clothes, está nas roupas, or what I call our uniform. ou o que eu gosto de chamar o nosso uniforme. Because we don't get a certain job, Porque a gente não consegue um determinado emprego, we feel stuck. a gente se sente travado. I don't have this great job, Eu não tenho esse trabalho incrível, this great position, essa posição where I'm making this much money. que eu tô fazendo, que eu tô ganhando esse tanto de dinheiro. We're focused on the job. E a gente está ali concentrado no trabalho, no Our emprego. jobs are like pieces of clothing. E o nosso emprego é como esse pedaço de roupa. They don't define us. Não define a gente. We express ourselves through our fashion. A gente se expressa, se exprime por meio Our fashion das doesn't roupas. define it. Mas a roupa não define quem a gente é. We are unique. Nós somos únicos. Every one of us has a different fingerprint, Cada um de nós tem uma impressão digital singular. especially when it comes to the fingerprint of God. Especialmente quando a gente quando se trata da impressão digital de Deus em nós. You are unique. Você é singular. Say this in Portuguese. Diga isso em português. I am unique. Eu sou singular. Look at your neighbor and say, you're unique.
olha para o lado e diz para o cara que está do teu lado, você é singular. And you can also say, oh, you're beautiful too. E você ainda pode dizer também, além de singular, você é lindo. Yeah. You're unique. Você é único, você é singular. Why are you focusing on the job? Por que que você está preocupado com o Your job's going to emprego? change. Uma hora seu emprego muda. Do you think when Jesus was in heaven, Você acha que quando Jesus estava lá no céu, he's worrying ele está lá preocupado? what job he's supposed to do? Que trabalho ele deveria fazer? And then he goes, oh, I got it. E ele de repente tem esse insight, eu sei. Carpentry. Carpintaria. Oh, yes. É isso. I'm going to be a carpenter. Eu quero ser um carpinteiro. That's the job of the world. Esse é o melhor emprego do I feel mundo. so important when I'm a carpenter. Eu me sinto tão importante quando eu sou um carpinteiro. Really? Sério? I don't think the most important thing was to be a carpenter. Eu não acho que a coisa mais importante ali era ser um carpinteiro. That was fashion. Aquilo era a That was a moda. uniform to wear. Era o uniforme que ele estava vestindo. His uniform changed E o uniforme dele muda. depending upon what the Father wanted. Dependendo daquilo que o pai queria. He only did Ele apenas fez what he saw his Father doing. aquilo que ele viu o seu pai fazendo. He was looking for the fingerprints. Ele estava procurando as impressões digitais. He was quick to change clothes if he had E ele to. era rápido para mudar as roupas que ele estava vestindo. He could be a winemaker. Ele poderia fazer vinho. He could be a bread maker. E ele poderia fazer pão. He could be a fisherman. E ele poderia ser um pescador. He could be a doctor, Ou um médico. healer. Alguém que curava. He could wash people's feet. E ele poderia lavar os pés das pessoas. You know what his calling was? E sabe qual era o chamado dele? In fact, it's our same calling. É, It's our same calling. e na verdade é o mesmo chamado So if meu you're e seu. wondering, what am I supposed to do in my Então life? talvez você está imaginando o que eu devo fazer da minha vida. When you walk out of this theater, Quando você sair desse teatro, no doubt, sem dúvida, you can know. você pode saber One word, uma palavra: servant. servo. Jesus said, I've not come to be served, but to serve. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. He came to serve his Father. E ele veio para servir ao seu Pai. That's all we are. E é isso o que nós somos. We're servants. Nós somos servos. I'll wear whatever clothes you want, God. Qualquer roupa que você quiser, Deus. Whatever uniform you want me to wear. Qualquer uniforme que você queira que eu vista. Because I'm your servant. Eu sou apenas um servo. And my greatest joy is to be your servant. E a minha maior alegria é ser o seu servo. So no matter what job you have today, Então não interessa qual é o emprego que você tem hoje. you can be a servant. Você pode ser um servo. But some of us, when we're Christians, we're grumpy. Mas quando a gente é cristão, muitas vezes a gente é ranheta. We have a bad attitude. E a gente tem essa atitude ruim. Okay, I'll be a servant. Eu não posso ser um servo. I'll be God. Eu vou brincar de ser Deus. I'll bear the burden. E eu vou carregar o fardo. That's not what I'm talking about. E não é sobre isso que eu estou falando. Anybody can be that type of servant. Qualquer um pode ser esse tipo de servo. You're called to be a different servant. Você é chamado para ser um tipo diferente de servo. Two main characteristics Duas características that principais makes you different than anybody else in the world. que faz de você diferente de qualquer um outro no mundo: Joy, alegria love. e amor. If you can work with joy, Se você pode trabalhar com alegria, no matter what you do, não importa o que você faça, and love, e amor, you'll be different. você será diferente. I had a man come to me about 2 years ago. Esse homem veio até mim 2 anos atrás. He helped make the movie Departed E ele ajudou a fazer o filme Departed with Martin Scorsese. com Martin Scorsese. He also produced the Sherlock Holmes movie. E ele também ajudou a produzir Sherlock Holmes. And he came to me because in Hollywood, if you mess up a film, you suddenly get put on the shelf.
E ele veio até a mim porque em Hollywood, se você em Hollywood, se você estraga um filme, você é colocado na prateleira de lado. So you're only as good as your last movie. Então você é tão bom quanto o seu último filme. So he was struggling, Então ele estava batalhando, even though he had these hits. ainda que ele tivesse esses ótimos filmes no seu currículo. He found out I was a consultant or advisor, Então ele sentia necessidade de um consultor ou um conselheiro. to different leaders in the world. Existem dois diferentes líderes no mundo. So he calls and says, "Can I meet with you?" Então ele liga para mim e me pergunta: eu posso me encontrar com você? I'm stuck. Eu tô travado. He was in deep pain. E ele estava em dor profunda. It was embarrassing. E ele estava envergonhado. His economic conditions were going down. E as condições financeiras dele estavam se deteriorando. I listened to him E eu o ouvi. and I said, "Tell me your story." E eu disse a ele: conta para mim a tua história. When I heard his story, E quando eu ouvi a história dele, I started to see the fingerprints. eu comecei a observar as impressões digitais. If you look at your story, E se você olhar para a sua própria história, especially your key events of your life, especialmente para os eventos-chave da sua vida, joyful and painful, os mais alegres e os mais dolorosos, there are things you did not control, tinha coisas que você não era capaz de controlar. like what parents you had, Como, por exemplo, que tipo de pais você teve, your brother or sister, ou talvez o seu irmão, a sua irmã, where you moved. ou para onde você se mudou. These are all like fingerprints. Isso tudo são como impressões digitais. So I listened to his story for 1 hour, Então eu ouvi a história dele por 1 hora and I saw who he was. e eu enxerguei quem ele I said, era. "Oh, I get it." E eu disse: eu já saquei. I didn't say it out loud, but I would say, "I see the fingerprints of God." Eu não disse alto, mas eu pensei comigo mesmo: eu vejo, eu enxergo as impressões digitais de Deus. I said, "My friend, you're like Joseph. E eu disse: você é como José. You were like favorite son. Você era aquele filho favorito. You're taken to prison, E você foi levado para a prisão. and you didn't deserve to get there." E você mereceu estar ali. He literally was being sued by a major filmmaker. Ele estava sendo processado por uma produtora das grandes. You would know this company. Você saberia que companhia é essa. But I said, "You've been betrayed." E você foi traído. But in prison, Mas na prisão, God formed your character. Deus forjou o seu caráter. He made you humble. E Ele fez de você humilde. You learn to trust God. You learn to trust God. Você aprendeu a confiar em Deus. But God's going to elevate you. Mas Deus vai elevar você. You'll be like second highest in command to Pharaoh. Você vai ser o segundo em comando no governo do faraó. You'll get so much. Você vai ganhar tanto. And God trusts you now. E Deus confia em você agora. So you're going to be able to distribute the resources. Então você será capaz de distribuir os recursos. And he's going, "Really? E ele disse: de verdade? Yeah. E eu disse: sim. Don't you see the fingerprints of God in your Você life? não vê as impressões digitais de Deus na sua vida? Look where he's taking you. Olha onde Ele está te levando. There's always a death before the resurrection. Sempre há uma morte antes da ressurreição. Resurrection's near. E a ressurreição está próxima. Because you feel like you're dead, huh? Você sente que você está morto, né? And I said, "By the way, E eu disse: a propósito, what movie are you working on right now?" em que filme você está trabalhando agora? It's called the Lego Movie. E se chama o filme do Lego. It became the second highest grossing movie in the month of February. E se tornou a segunda maior receita no mês de fevereiro. Only second to the Passion of Christ. Segundo atrás da Paixão de Cristo. And he told me, it's okay to be second to Jesus. E ele disse: seu segundo lugar, quando o primeiro é Jesus, tudo bem. He looked at me later and said, "David, E ele veio até mim depois e disse: Dave, I never have to worry about money again." eu nunca tive que me preocupar com dinheiro. The fingerprints of God. As impressões digitais de Deus, If you see them, se você as vir, you can take a deep breath você pode respirar profundamente and be at peace. e ficar em paz. If you're in prison, Se você está na prisão, there's a purpose. tem um propósito. Don't curse God. Não amaldiçoe a Deus. Trust him.
confie nele. Ask him to guide you. Convide ele a guiá-lo. Focus not upon your fashion, Não se concentre na moda, which is your job, que é o seu trabalho, but focus on your design, mas se concentre naquele seu projeto, your unique fingerprint. na sua singular impressão digital, Joyful, alegre loving e amável servant. como um servo. I'll do whatever you want me to do, God. Eu faço aquilo que você quiser que eu faça, Deus. That's why King David said, E é por isso que o rei Davi diz: if you want me to be a custodian, I'll be a custodian. What is a Like a janitor. Like a janitor cleaning. Ok. Se você quiser que eu seja um zelador, eu vou ser um zelador, um faxineiro. I'll do whatever you want, O que você quiser que eu faça. but I'll never curse you. Mas eu nunca o amaldiçoarei. I'll do it with joy. Eu o farei com alegria. I'll do whatever you want, Father. Eu faço aquilo que você quiser, Pai. That's why he went to the cross. E é por isso que ele foi até a cruz. Who would want to die Quem gostaria de morrer like that, daquela maneira? where he had no clothes? Ele Yeah. não tinha nenhuma roupa. He literally had no fashion. Literalmente nenhuma moda. He had to take all his clothes off to be crucified. E ele teve que se despir de todas as suas roupas para ser It crucificado. was shameful Era vergonhoso. as people spit on him E as pessoas cuspiram nele, and beat him bateram and nailed him to the cross. e o pregaram na cruz. But he was a servant Mas ele era um servo, because he knew resurrection was coming porque ele sabia que a ressurreição estava por vir and there was going to be great purpose. e tinha um excelente propósito. So this requires you to be really Brazilian. E isso requer de você ser verdadeiramente brasileiro. There's a Brazilian fingerprint. Tem uma impressão digital brasileira. I've seen it. E eu tenho visto. The way you dance, A maneira como vocês dançam, the way you play football, a maneira como vocês jogam bola. the way you party. The You party. a maneira que vocês festejam. You're free. Vocês são livres. You flow. Vocês fluem. They say even how you drive. Até o jeito que vocês dirigem. There are no lines. No lines. Não tem faixa. No laws. Nenhuma lei. Doesn't matter. Não importa. They say Brazilian driving is like playing football. Eles dizem que dirigir como um brasileiro é como jogar futebol. You flow wherever the ball's going. E flui onde a bola está indo. It's in you. Está em vocês. You are called to flow with God. Vocês foram chamados para fluir em Deus. Watch where he's going. Observar onde ele está indo. Look at your life, what he's done. E olhar para a sua vida, o que ele tem feito. Even your pain. Até mesmo as suas dores. It will guide you. Vai levar você. That pain you thought was a curse Aquela dor que você imaginava que era uma maldição. is actually God's gift for you. É, na verdade, um dom de Deus para você. He has created a certain sensitivity now in your spirit. Ele criou uma determinada sensibilidade agora no seu So you'll espírito. see somebody on the street Então você vê alguém aí na rua and you just know e você diz, não, they have the same pain as you. ele tem a mesma dor que você. You connect with them. Você se conecta com essa pessoa em dor. You have a burden for them. E você queima por dentro por ele. God created sensitivity in you. Deus criou uma sensibilidade em você. And also, not only did he give you a gift, E não apenas ele te deu um dom, he gave you a platform ele te deu uma plataforma, of power. um poder. You see, it wasn't meant to paralyze you. Veja, não era o significado disso te paralisar. It was meant to connect you. A dor era para te conectar. Connect you to the world. Conectar você com o mundo. Because most people don't relate to your strengths. Porque a maioria das pessoas, elas não se relacionam com as suas forças. If I came and told you everybody I know, E se eu chegasse aqui e contasse para você todo mundo que eu all the conheço, degrees I had, toda a formação all que the eu awards obtive, I attained, todas as awards, todos os prêmios, todas as premiações que eu recebi. you go, oh, he's bragging. Você diria, esse cara aí, ele está se achando. And you turn me off. E você desliga para mim.
But as soon as I talk about my pain, Mas a partir do momento que eu conto a vocês sobre a minha like when I dor, talk about my mom, quando eu conto sobre a minha mãe, did you see everybody? você vê todo mundo? Everybody's could beat with my heart. Todo mundo podia bater junto com o meu coração. Pain Dor connects you conecta você to humanity. à humanidade. It's a gift É um dom. because you prayed a prayer Porque você orou a when you oração were young. quando você era jovem. God, Deus, I want to make a difference with my life. eu quero fazer uma diferença com a minha vida. I would like to impact the whole world. Eu quero fazer um impacto em todo o mundo. And God says, E Deus diz: pain, dor it connects you to the world. conecta você com o mundo. That's why Jesus died the worst death, É por isso que Jesus morreu a pior morte. so the whole world could relate to him. Assim todo mundo poderia se relacionar com ele. That's how great he is. Isso é quão grande ele é. It's beautiful. Isso é lindo. It's more about the fingerprints É mais a impressão digital than the fashion, do que a roupa que a gente the veste. uniform you wear at a job. O uniforme que você usa no seu trabalho. You're a joyful servant, Você é um servo feliz, alegre, filled with love. preenchido com amor. So practically, I want you to do something when you leave. Então, na prática, eu quero que você faça algo quando você sair. I want you to discern your story. Eu quero que você perceba qual é a sua história. Take a timeline, draw a line Desenha uma linha do tempo from 0 to your age today, do 0 até a idade que você tem hoje. and write down all the key people, places, and events in your life. E coloca nessa linha do tempo as pessoas-chave, os eventos-chave na sua vida. Or draw pictures. Ou então talvez desenhe And then write it all out, e coloque nessa ordem and then look at it. e olhe esse And say, desenho God, speak to me. e diga: Deus, fale comigo. So when I did that, I saw my mom, Então, quando eu fiz isso, eu vi ali a and minha I saw all mãe. the pain she had gone through. E eu vi toda a dor pela qual ela passou. And I saw it point into my future. E eu vi aquilo apontar para o meu futuro. That's why I had a heart for women that were single or divorced. E por isso eu tinha um coração mais sensível em relação a mulheres solteiras ou divorciadas. It pointed me in my future Apontou para o meu futuro, of who I would try to help. a respeito de quem eu deveria tentar ajudar. Fingerprints. Impressões Ask digitais. God to speak to you through fingerprints. Peça a Deus que fale com você com essas And impressões then one digitais. more thing that will really be practical. E aí, mais uma coisa que realmente será prática. I call it the energy matrix. Eu chamo isso da matriz de energia. This cost me $5,000 10 years ago, E isso me custou $5.000 10 anos atrás. where I had a consultant come and spend 2 days with me. Quando um consultor veio até mim para gastar 2 dias comigo. And basically, he just shared these questions. E basicamente ele simplesmente compartilhou essas perguntas. So take a piece of paper and draw 4 quadrants. Então pega um pedaço de papel e desenha 4 quadrantes. Who energizes me? Quem me energiza? Who de-energizes me? Quem tira a minha energia? What energizes me? O que me dá energia? What de-energizes me? O que tira a minha energia? Who and what energizes, de-energizes? Quem e o que me dá energia e quem e o que tira a minha energia? When you do this, Quando você faz isso, fog will start to clear away. Fog will clear away. Fog. 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 A névoa vai se dissipar. And you'll start to see things clearly of who you are. E você vai começar a ver claramente quem você é. So if you feel tired and bored, Então, se você se sente cansado e entediado, it's probably because you're with de-energizing people doing de-energizing things. provavelmente é porque você tem andado com pessoas que te tiram a sua energia e feito coisas que tiram a sua energia. Fingerprints, Impressões digitais, energy. energia. And then the last thing, E a última coisa, say it with me, diga comigo, Portuguese. em português. Holy Spirit. Espírito Santo, One more time. mais uma vez.
Espírito Santo, Where is he? onde ele está? Where is he right now? Onde ele está agora? Take your hand. Pega a sua mão, coloca aqui Okay, hold it there. e fica com ela aí. He's there. É isso aí, ele está aí. And he really loves you. E ele realmente te ama. I've been with people who are shamans, Eu estive com pessoas que são xamãs, Tibetan monks. monges, I've been with witch doctors. bruxas. And I can tell you there's no power like the Holy Spirit power. E eu posso dizer a você, não há poder como o poder do Espírito Santo. When you walk into a room with the Holy Spirit, Quando você entra numa sala com o Espírito Santo, you can feel the room change. você consegue sentir essa sala mudar. Some of you don't know that power yet. Alguns de vocês ainda não conhecem esse poder. So tonight, Então, nessa noite, I'm going to pray you feel that power. eu vou orar para que você sinta esse poder. Not in a weird way. Não de uma maneira esquisita. I'm not going to push down on your head. Eu não vou pegar a sua cabeça e empurrar para baixo. I'm not going to shake you. Eu não vou fazer você tremer. I'm not going to yell at you. Não vou gritar com você. Quiet. Quietinho. You can feel the energy of the Spirit. Você pode sentir a energia do Espírito. I feel him right now in this room. E eu sinto ele agora, nessa sala. I didn't used to believe it. E antigamente eu não acreditava nisso. I see these preachers on TV. E eu olhava esses pregadores na So televisão they're fake. e eu dizia, fake, They're just asking for money. pedindo por dinheiro, Man, ridiculous. ridículos. I got disgusted by it. E eu me enojava. I saw them abuse power. E eu os assistia abusando do poder. Then I saw some people, oh, they're faking it. E eu olhava algumas pessoas e falava, eles estão fingindo. So I had a negative attitude, E eu tinha essa atitude negativa. but it was too extreme. E era muito extremo. Because I do believe in the Spirit, Porque eu realmente acredito no Espírito. and I believe He lives in me, E eu acredito que ele vive em mim. but I didn't know how it worked. Mas eu não sabia como ele trabalhava. But then I started having these unique experiences. Mas aí eu comecei a ter essas experiências singulares. Nothing weird. Nada esquisito. But I asked God, I said, if you're really here, Mas perguntando a Deus, se If você you're really realmente está working, aqui, se você está realmente trabalhando. you said in Joel 2 Você Joel disse chapter em 2, Joel capítulo 2 that you would give visions and dreams. que você daria visões e sonhos. So give me visions and dreams. Então me dá essas visões e sonhos. I read the Bible all the time, God, E eu leio a Bíblia o tempo todo, Deus. and I believe in miracles. E eu acredito em milagres. So help me to see too. Então me ajuda a ver também. So I was in a limousine, E eu estava numa sala, and when I was in the limousine, I was going to New York City. e eu estava numa limusine, e quando eu estava nessa limusine, estava indo para Nova York. This very wealthy client asked me to come see him E esse cliente muito rico me pediu para que eu fosse to visitá-lo do some more consulting. para fazer consultoria. And so I got in the limousine, E eu entrei nessa limusine and I was so glad to be in it. e eu estava tão feliz de estar ali. Because Sundays I would speak to a large crowd, Porque aos domingos eu falava para And I- esse público grande and I enjoy being by myself. e eu gostava e eu gosto de ficar sozinho. I'm an introvert, Eu sou introvertido, so I love being by myself. então eu adoro ficar sozinho. People can drain me. As pessoas podem me drenar. And so I was happy to get in the car by myself. Então eu estava feliz de entrar I naquela put on my limusine sozinho. headset. Então eu coloquei o meu fone de I ouvido had all my books. e eu tinha ali os meus I had livros my iPhone. e o meu iPhone, Just having fun by myself. me divertindo sozinho, Going to LAX airport. indo para o aeroporto de Los Angeles. And then suddenly I heard a little voice. E de repente eu senti que eu ouvi uma pequena voz. Talk to the driver. Fale com o motorista. I don't want to. Não quero. This is me time. Esse é o tempo para mim. All right. Tá bom. What's your name? I asked the driver. Então eu perguntei ao motorista qual é o seu nome. He said, my name is Mohammed. Meu nome é Maomé. I go, no. E eu disse não. I said, okay, Mohammed, you must be Muslim. E eu disse, ok, Maomé, você deve ser muçulmano. He goes, yes, I'm Muslim. E ele disse, claro, sou muçulmano. So I thought it'd be very straightforward with him.
Então eu fui muito direto com ele, because God told me I felt to talk to him. porque Deus disse que eu tinha que So I falar. didn't want to waste time. Então eu não queria desperdiçar tempo. So I just went straight to it. Então eu só queria liquidar a fatura I said, rápido. Muhammad, Eu disse, Maomé, what do you think about o Jesus? que você pensa a respeito de Jesus? He goes, oh, Jesus. Ele diz, Jesus, He was a good man, but not very smart. ele era um bom homem, mas não muito esperto. Muhammad was a smart man, but not very good. Maomé, ele era um homem esperto, mas não muito bom. And he just laughed. E ele riu. And I just giggled with him a little bit. E eu brinquei com ele ali um pouquinho. But I didn't know what else to say. E eu não sabia mais o que dizer. I said, God, what else? Eu disse, Deus, o que mais? I go, I don't know, because I'm an introvert. Porque eu sou um introvertido. I don't like to stir up conversation. Eu não gosto de começar a It's conversa. very difficult for me. É difícil para mim. So God, anything else? E eu disse, Deus, mais alguma And coisa? suddenly I saw a picture of a big brain. E de repente eu vejo essa imagem de um grande cérebro. Okay, what's that? E tá bom, Deus, o que é isso? Okay. I said, hey, Muhammad, Eu disse, tá bom, Maomé. you know, people probably don't think this about you. As pessoas provavelmente não pensam isso a seu respeito. But my guess is you are a very intelligent man. Mas o meu palpite é que você é um cara muito inteligente. I bet you got like a graduate degree. Eu acho que você tem uma pós-graduação. But people wouldn't think that because you're driving a car. Mas as pessoas não acreditariam nisso ou não pensariam isso porque você está dirigindo um His carro. eyes got big and looked in the rearview mirror at me. De repente os seus olhos cresceram e olharam pelo espelho para mim. How do you know? Como você sabe? I got my master's degree in business. Eu tenho o meu mestrado em negócios, meu MBA. How do you know? Como você sabe? I didn't know what to say. Eu não sabia o que dizer. I said, God, help. E eu disse, Deus, ajuda. Anything else? Alguma coisa a mais. I'm new to this. I don't know. Eu sou novo nisso aqui, eu não sei como é que faz esse Whatever. negócio, impressão digital, o que I mais? don't understand. Eu não So entendo esse negócio, please então show me me ajuda. something. Alguma coisa. And then I saw like a large woman. Então eu vi uma mulher grande. But I didn't know how to tell him. Eu não sei o que dizer. So I just said very straightforward. Então, de maneira muito direta, I said, Muhammad, eu disse, Maomé, is there a big woman in your life? tem uma mulher grande na sua vida? And he goes, yes. E ele disse, sim. And she is causing me lots of trouble. E ela tá me causando muita encrenca. He goes, how do you know? E ele disse, como você sabe? I go, Muhammad. Ai, Maomé, I go, I know this is new to me. isso é novo para mim. But I think God wants you to know He loves you. Mas eu acho que Deus ele quer que você saiba que Ele te ama. And He knows you. E Ele o conhece. I don't think it's by coincidence I'm here in your car. Eu não acho que é por coincidência que eu tô aqui no teu carro. Then he got really quiet. E então ele fica muito quieto. We still had like 30 more minutes to the airport. E tem 30 minutos até o aeroporto. He didn't talk. E ele parou de falar. I didn't know what to say. Eu também não sabia o que dizer. But I was happy because I'm an introvert. Mas eu estava feliz, porque eu sou um introvertido. So I was just quiet. Então eu estava feliz que eu estava quieto. We are now almost to the airport. Mas aí a gente estava lá quase chegando no aeroporto. And he looked in the rearview mirror. E ele olha pelo espelho retrovisor. Sir, Senhor, I think I'm about to cry. eu acho que eu vou chorar. I go, Muhammad, I think you're supposed to say yes to Jesus. E eu digo, Maomé, eu acho que você deveria dizer sim a Jesus. If you will pray, E se você orar, He will give you energy. Ele vai te dar energia. And He can change everything in your life. E Ele pode mudar tudo na sua vida. You don't have to do any more work. Você não precisa ficar mais He trabalhando. loves you. Ele te ama. He's already doing work for you. E Ele faz o trabalho por você. You want to try praying? Quer tentar orar? Yes, sir. Eu quero. I go, okay, copy what I say, E eu vou assim, copia o que eu vou dizer. but keep your eyes open. Mas mantenha os seus olhos abertos. Not like Brazilian style driving. Não como motorista brasileiro. Looking. And he prayed a really beautiful prayer. E ele orou uma oração muito linda. Have you ever heard this phrase like weight of God's glory? Você já ouviu essa expressão, peso da glória de Deus? I never knew what it meant. Eu nunca entendi o que aquilo But after significava. he prayed that prayer, I think I knew what it meant.
Mas depois que ele orou aquela oração, eu acho que eu entendi aquilo. It's like I felt God sitting by me, E é como se eu tivesse Deus sentando aqui comigo being pressing against me e pressionando meu ombro in a good way. numa maneira boa. I've been in many church services, Eu estive em muitos cultos em igrejas, but in that limousine, mas naquela limusine I felt like I was in the very presence of God. eu senti que eu realmente estava na presença de Deus. It's like time stopped. É como se o tempo tivesse parado. We pulled up to the airport terminal. E a gente encostou ali no terminal do aeroporto. He goes to me in the rearview mirror. He's looking. E aí ele está olhando no espelho retrovisor. Something happened to my body. Alguma coisa aconteceu com o meu corpo. Something's different. Alguma coisa está diferente. I said, that's the Holy Spirit in you. E eu digo, isso é o Espírito Santo em você. He got out of the car, Ele sai do carro. and then I felt God say one more thing. E eu sinto Deus, diga mais uma And just so coisa. you know, I don't always hear God's voice. E eu quero dizer para vocês, não é sempre que I eu don't escuto a always voz de see Deus. pictures. Não é sempre que eu vejo essas figuras. But for this time, Mas nessa vez, I was seeking, eu estava procurando. and then I heard God say, E eu ouvi Deus dizer, give him everything in your wallet. dê a ele tudo que está na tua carteira. I said, Eu digo, no. não! I just went to the ATM. Eu acabei de passar na caixa registradora, na caixa You know I'm automática. going to New York. E você sabe que eu estou indo para Nova I have to have York. lots of cash. E eu não tenho muito dinheiro. No. Não! And then I heard this. Então eu ouço o seguinte. I know you're debating in your mind whether this is me or not. Eu sei que você está debatendo aí na sua cabeça se isso sou eu mesmo ou não. But Dave, Mas Dave, you need to learn to give everything away. você precisa aprender a dar tudo. He opened my door. Ele abre a minha I porta. took out my wallet. Eu pego a minha carteira. I took out a big wad of cash. E eu pego esse monte de dinheiro em espécie. I looked at him. Eu vejo ele. God told me to give you this. Deus me mandou dar isso para você. And he ran away from me E ele corre de like mim, I had Zika disease. como se eu tivesse zika. He ran to the other side. Ele corre pro outro lado. He looked back at me. Ele olha para mim de volta. Sir, Ele I diz, cannot Senhor, take your money. eu não posso pegar o seu dinheiro. Or you have given me something better than money. Porque você me deu algo melhor do que dinheiro. He's in you. Ele está em você. If not, Se não, you can experience him tonight. você não poderia experimentar algo nessa noite. If you want, Se você quiser, I want to pray for you. eu gostaria de orar por você. So you know when you walk out of here, Para que você saiba que quando você sair daqui, your calling is clear. o seu chamado está claro. Joyful, Alegria, loving, de maneira amável. servant Um servo. who is powered by Que é energizado the Holy Spirit, pelo Espírito Santo. who will never leave you. Que jamais te deixará. He will give you energy Ele vai te dar energia. so that you will feel Para que você sinta. like when you walk in a room, Quando você sair dessa sala, darkness starts to fade away. a escuridão começa a sair da sua frente. Because every place you put your foot Porque cada lugar que você coloca o seu pé is God's ground. é território divino. He loves you. Ele te ama. He loves you. Ele te ama. If you like this prayer today, to experience more deeply the Holy Spirit, Se você quiser essa oração hoje para experimentar Deus de maneira mais profunda and you're willing as best you can e você, a sua vontade é fazer do melhor que você pode to follow His calling, para seguir o seu chamado, I'd like you to stand to receive this prayer. eu gostaria que você ficasse de pé para receber essa oração. You don't have to, but those who are wanting it, don't feel pressure. Não se sinta pressionado, você não precisa ficar em pé. But I'd like people to move because I don't want it just to be in your head.
Mas eu gosto que as pessoas se mexam, porque eu não quero ficar apenas na sua It cabeça. needs to be translated to your feet. It needs to be translated to your feet. Isso precisa ser traduzido até o seu pé, So you're willing to move with God, para que você deseje mover com flow with Deus, Him. fluir com So Ele. by standing, you're saying, yes, God, Então, ficando de pé, você está dizendo, sim, Deus, I'm ready to flow with you. eu quero fluir com você. And then just hold out your hands. Então, segure as suas mãos. And then say this in your heart. E diga isso no seu coração. Or if you want, you can say it out loud. Ou se você quiser, diga alto. Holy Spirit, Espírito Santo, thank you for loving me. obrigado por me amar. Change every cell in my body Muda cada célula no meu corpo, to be alive in you. para que elas estejam vivas em você. Cut off anything that is paralyzing me today. Corta fora qualquer coisa que esteja me paralisando hoje. Free me from the fear of man. Me liberta do medo dos homens. Free me from the expectations of man. Liberta das expectativas dos homens. Free me from the world's metrics of success. Me liberta da matriz de sucesso desse mundo. Give me eyes to see olhos para ver, your fingerprints. para ver as suas impressões digitais. Give me ears to hear E ouvidos para ouvir your voice. a tua voz. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata. Tudo que é sorriso de felicidade.